E nós vamos começar o programa de hoje falando de um assunto pra lá de interessante e muito especial. Nós vamos falar sobre o espiritismo. Vou receber aqui a Ana Luísa Nazareno, ela que é presidente da Federação Espírita. Tudo bom, Ana Luísa? Tudo bem, boa Seja tarde. bem-vinda aqui no nosso Prazer Antenado. todo nosso. A gente quis muito trazer essa questão do espiritismo para falar aqui no programa, porque eu acho que tem muita gente de casa que tem curiosidade, de repente não sabe aonde buscar informações, quer saber um pouco mais. Eu acho que esse é um assunto que sempre instiga a gente, até porque a gente fala de um plano espiritual que de repente a gente não vê, a gente não toca, a gente não tem um conhecimento, mas que existe. Então isso é muito importante a gente falar. Com certeza. O que seria esse plano espiritual, Ana Luísa? Esse plano espiritual é a realidade, porque nós vivemos aqui numa espécie, vamos dizer assim, como aqui se fosse uma ilusão. Aqui é um momento transitório, passageiro. A gente só quer viver nesse real, né? Esse aqui, na verdade, não é o real. Material. É a matéria, é a oportunidade. Que não significa que é real. Que é o real. Porque a realidade é a do espírito. O espírito, quando vem à Terra, neste caso aqui no planeta Terra, ele poderá ir em outros planetas, em outros planos também, mas ele vem, envolve-se neste corpo físico, a fim de poder permanecer enquanto for necessário aqui para melhorar, para educar-se, para evoluir. Né? Então a gente pode dizer que esse espírito ele tem uma missão? Claro, todos nós temos uma missão, um objetivo. Mas o nosso destino maior, desde que nós somos criados para sermos felizes e sermos evoluídos. Todos nós um dia seremos espíritos puros, perfeitos como Cristo. Claro que o Cristo está sempre mais evoluído do que nós, mas nós também chegaremos nesse estágio de pureza, de perfeição. Esse é o nosso objetivo maior. Já que você está falando de evolução, como é que se dá essa evolução do espírito? Olha, é um processo bastante, vamos dizer assim, longo. É um processo consciente para nós humanos ou não? Sim, até um certo momento. Vamos imaginar assim, quando o espírito é criado, ele é criado simples e ignorante. O que quer dizer simples e ignorante? Que ele não tem o conhecimento, que ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é criado para atingir, ele tem nele todos os germes necessários para este conhecimento. Então ele vai passando pelos diversos reinos, ele vai passando para que adquira em cada reino desses, ele vai adquirindo a essência de cada reino na formação no seu próprio estágio evolutivo. Então ele passa pelo reino mineral, passa pelo vegetal, passa pelo animal até atingir o hominal. Aí ele adquire consciência quando ele entra realmente o princípio espiritual, que é o que difere do animal. Ele passa a ter o princípio da consciência, o livre-arbítrio, e a partir daí o caminho, a escolha é dele. Ele tem todo dentro dele para ser feliz, para encontrar o bem. Mas ele vai fazer a escolha. Ele tem um livre-arbítrio. Então Deus permite que a escolha seja dele. Só que ele deve lembrar que a escolha é dele, ele é livre para plantar, mas as consequências vêm em função do que ele plantar. Então ele tem o germe em si do bem e do mal, Deus não cria o mal, mas se o próprio espírito faz a sua escolha e desviando das leis, isso. Então uns avançam mais rápido, outros já avançam mais devagar. Os que avançam mais rápido são aqueles que não trilham pelo caminho do mal, passando pelas etapas naturais, como o próprio Cristo. O Cristo foi criado igual a todos, só que ele foi criado primeiro do que nós. Quando nós fomos criados, ele já era puro, ele já era perfeito. Então, ele já tinha passado por toda essa etapa. Né? E o Cristo passa por uma etapa que não é da fieira do mal. Ele passa por uma etapa de crescimento natural. E vai avançando. E muitos voltam no processo do retorno, no processo da reencarnação, não é? Que é uma lei natural. Este ir e voltar. Porque numa só encarnação, num só momento, não somos capazes de aprender tudo. Da gente conseguir chegar a essa etapa. Maior, né? Então essas indas e vindas seria justamente para o homem estar se aperfeiçoando. É. Eu acho que a vida é uma constante aprendizagem. Na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde é e como o homem consegue se aperfeiçoar e melhorar. E eles dizem através das diversas existências. Porque só numa não é possível. Às vezes um que só vive uma vez, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 100 anos, não é capaz de aprender tudo. Isso é um fator interessante, Ana Luísa.
essa questão do tempo. A gente vê que tem pessoas tão jovens que de repente, por alguma intercessão, um acidente, uma tragédia, uma doença, acaba se partindo. E isso é uma dúvida que nos fica, principalmente nos familiares, nos amigos, as pessoas que conheciam aquela pessoa. E quando ele é bom, por que tão jovem, uma pessoa tão boa? Isso. E fica aquele questionamento, a gente até erroneamente acaba julgando, né? Por que Deus fez isso comigo, por uma pessoa que eu amava tanto, por uma pessoa que era do bem, né? Era uma pessoa que seguia um caminho certo. Por que acontece esse choque, Ana Luísa? Por que isso acontece? É um rompimento do real, né? Do real não, do material com o espiritual. Olha, quando nós olhamos só no aspecto material, no aspecto desta resistência, nós realmente ficamos brigando com Deus. Pai, Deus, por que fizeste isso? Mas quando nós olhamos que nós estamos aqui de passagem, o planeta Terra é uma escola, é uma universidade, é como diz Bezerra de Emmanuel, é a universidade da alma, é a universidade do espírito, é o momento do aprendizado. Então nós estamos aqui para cumprir uma tarefa. Alguns espíritos não precisam de muito tempo. Eles já vêm de encarnações outras em que eles já cumpriram as suas tarefas. E para esta etapa, neste presente momento, ele às vezes só precisa de 20 anos, 10, 15. Então, quando ele vem, ele já tem esse tempo Ele tem esse tempo definido, que ele, na verdade, a gente não se lembra, não sabe, mas nós vemos com uma carga de energia suficiente para um período X, que é o tempo necessário para aprendizado. Às vezes, a gente precisa voltar outras vezes. Mesmo que um vá com 20 anos, ele precisa voltar, porque às vezes ele não consegue, em 20 anos, ele não conseguiria aguentar mais tempo. Então ele vem nessa etapa, terminou a etapa, ele não faz nada para diminuir o seu tempo. O que é? O que é aquele que faz diminuir o seu tempo? É aquele que vive, por exemplo, numa vida desregrada, droga, álcool, fumo, noite sem dormir, sexo desequilibrado. Essas pessoas vão cada vez mais, a gula, esse tipo de coisa desequilibrada, ele vai... como se diz, excedendo no uso das suas energias. E isso faz com que ele caia no grupo dos suicidas inconscientes. Aqueles que se matam sem perceber a inconsciência. Tem aqueles que se matam de livre, espontânea pressão ou vontade, e tem aqueles que vão se matando pelo mau uso, usando a droga, o álcool, a comida exacerbada. De repente, Ana Luísa, a gente poderia afirmar que esses espíritos, o que é chamado de obsessor, né? São aqueles espíritos que, de repente, eles ficam ali atrapalhando e influenciando, de certa forma. O obsessor é aquele que influencia para o mal. Tá? Porque nós temos espíritos bons que nos influenciam para o bem. Para o bem. Tá? A obsessão é aquela que nos faz para o mal. Para o mal. Isso. Então, eles, por exemplo, eles podem ser determinantes em certas atitudes das pessoas. Às vezes a gente vê um caso em que a própria pessoa diz, nossa, eu agi por impulso, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Certeza. Você acredita que isso pode ser? Com certeza. Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos influenciam em nossas vidas. E eles dizem lá no livro dos espíritos que influenciam muito mais do que imaginamos. Chegando ao ponto de algumas vezes serem eles que coordenam, que direcionam. Mas isso, nós não vamos nos esquecer que nós temos o livre-arbítrio. Qualquer uma interferência, qualquer uma influência destes espíritos, elas só acontecerão com o nosso aval, com a nossa permissão. De uma forma ou de outra, pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, pela nossa maneira. Pela fé, né? Sim, às vezes a gente vê tantas pessoas pela ausência de uma espiritualidade, pela ausência de uma religião, pela ausência de uma busca de Deus. A ausência dessa espiritualidade facilita com que essas pessoas... O seu comportamento, uma atitude, uma atitude que não seja uma atitude de moral viciada, uma atitude que não, uma pessoa que não tem uma moral elevada e tudo mais, isso faz com que atraia que esteja na mesma faixa de vibração, é a questão da sintonia. Então, está certo que aqueles que cometem determinados atos influenciados depois de um processo de obsessão, eles têm seus atenuantes, mas não devemos nunca deixar de lembrar que a responsabilidade maior é de cada um. E aí é que cada um tem que ter o cuidado para não permitir estas interferências, estas influências. Olha, depende de cada um. Eu acho que acima de tudo a gente só esclarecer um pouquinho quando você falou a questão da partida do jovem. Nós devemos lembrar que nós às vezes reclamamos porque, e aí nós esquecemos que o jovem, ele cumpriu a tarefa, ele vai embora. Se nós às vezes, mas por que aquele que é ruim não foi? Porque o pai está dando oportunidade para ele, ver se ele melhora um pouquinho mais, está dando mais tempo para ele. Olha só. E aí, às vezes é difícil a gente compreender essa mensagem, esse plano maior. É a gente querer
que aquele que já cumpriu a sua pena ainda continue na cadeia. Então é assim. Então quando acontece um fato desse, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 5º, Justiça das Aflições, tem uma mensagem muito bonita quando ele diz, um espírito diz, que às vezes é muito melhor uma morte prematura do que os desregramentos que poderiam acontecer mais tarde. Com certeza. Eu acho que tem pessoas que é muito melhor elas partirem para outro plano do que continuar penarem nessa vida desregrada, nessas coisas assim. É verdade. Ana Luísa, obrigada pela sua presença aqui com a gente. De antemão, já vou dizendo que eu quero você de volta, porque a gente tem tanta coisa para falar e eu acho que é um assunto instigante. Eu acho que é importante a gente passar, de repente, até essa mensagem para quem está em casa. A gente vê hoje em dia as pessoas tão ausentes, tão distantes da espiritualidade e é algo tão importante e que faz parte da nossa vida, faz parte a gente tentar compreender, tentar assimilar e, é claro, a gente tem que fazer valer, né? E a gente queria, aqui na Terra, deixar uma mensagem para estes pais que tiveram seus filhos partindo tão breve, por às vezes de uma forma tão violenta, como aquele caso do seminarista, verdade, como o caso agora do filho da atriz, de uma forma tão brusca, que nós não briguemos com Deus. Deus não nos castiga pela morte. Deus apenas deixa que a sua lei se cumpra. E se os jovens partiram desta forma, nós precisamos nos lembrar que existe uma outra lei, que é a lei da reencarnação, que é a lei de outras existências. Se alguém aconteceu isso e ele nada nessa vida fez para merecer aquilo, é que em outra vida, ele agora foi o momento dele resgatar aquilo. Nós não devemos brigar com Deus, porque ele é Pai, ele é misericórdia, e nós devemos nos agarrar a ele, porque ele vai nos dar força para suportar a ausência daqueles que não morreram. E aí nós queremos dizer, pais e mães, os nossos entes queridos não morrem, apenas fazem uma grande viagem, mudam para um outro plano, apenas fazem uma passagem. Eles continuam vivos ao nosso lado, sentindo as dores, as nossas saudades e o nosso amor a todos os instantes. E basta que nós oremos por eles e reflitamos neles para que eles recebam esse nosso carinho e continuem sempre vivos em nossos corações. Com certeza. Gente, eu conversei aqui com a Ana Luísa Nazareno, ela que é presidente da Federação Espírita. Quero agradecer demais mais uma vez a sua presença aqui com a gente. E a gente vai para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí não.